Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o relatório Robôs, Redes Sociais e Política no Brasil, um relatório produzido pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, por meio do Diretório de Análise de Políticas Públicas, o DAPP. Esse diretório ele vem há um tempo analisando como que as redes sociais elas acabam tendo uma influência forte no pensamento e nas decisões do público, principalmente no que concerne a política. Durante a nossa análise hoje, apoiado no material que vocês já receberam, que vocês têm disponível, nós vamos verificar alguns momentos-chave da política brasileira que foram bastante influenciados pelas redes sociais, pelas mídias sociais e principalmente, que é o foco do relatório, a influência dos robôs nesse cenário. Bem, vocês podem direcionar agora para a página 4 do relatório que foi disponibilizado para vocês. A página 4 ela tem um sumário executivo. Esse sumário executivo ele vai direcionar, ele vai sumarizar mesmo a discussão que vai ocorrer durante o texto, durante o relatório. A gente começa aqui, o sumário executivo começa com a seguinte afirmação: as redes sociais possuem um evidente mérito de proporcionar debate e amplificar vozes em um espaço que permite grande repercussão. Embora os conteúdos aqui se tratem de um debate político mais antigo, 6 anos, 4 anos, o momento que a gente passa agora da pandemia da Covid-19 envolve, logicamente, muitas questões políticas, como temos acompanhado, e as redes sociais proporcionam um debate muito forte, muito firme nesse sentido. Continua. Diversos estudos mostram como o Twitter, Facebook e outras plataformas, ao possibilitarem trocas e estimularem discussões, tornam-se instrumentos importantes na democracia. Nós somos da área da comunicação, da área do jornalismo e compreendemos que esses instrumentos são instrumentos fundamentais na democracia, nos servem para que nós possamos nos informar melhor, embora muitas vezes nós acabamos não nos informando, tem notícias falsas, tem uma série de notícias mal feitas e tudo mais, mas o nosso objetivo é trabalhá-las para melhorá-las, para melhorar a sociedade. Então esse é um ponto muito importante para o nosso debate. Continua. No entanto, assim como o debate público fora do mundo virtual, as redes também passaram a ser usadas como um fértil espaço para a disseminação de informações falsas, Então, a gente já vem percebendo a quantidade de informações falsas, e aí o problema não é só a existência dessas informações falsas, é como que as redes sociais elas acabam possibilitando uma expansão, elas acabam possibilitando que as notícias falsas viajem numa velocidade muito grande, se reproduzam numa velocidade muito grande. E aí, volto a falar, o nosso próprio cenário atual da Covid-19 mostra isso. Vale até a pena para vocês pensarem e refletirem na quantidade de notícias falsas que a gente já viu só nesse menos de um mês de quarentena, nesse menos de um mês que a gente está diretamente influenciado, atingido pela Covid-19, mas que já causaram transtornos, problemas e tudo mais. Bem, contas automatizadas que permitem a massificação de postagens se converteram em uma potencial ferramenta para manipulação de debate nas redes sociais, em especial momentos de relevância política, Então o relatório já indica a influência dessas redes e principalmente em momentos mais relevantes, como a gente vai ver daqui a pouco com os gráficos. O sumário continua aqui e ele fala da greve geral de abril de 2017, onde mais de 20% das interações ocorridas no Twitter entre usuários a favor da greve foram provocados por esse tipo de conta maliciosa. Durante as eleições presidenciais de 2014, que a gente lembra, onde a tensão foi muito grande, os robôs chegaram a gerar mais de 10% do debate. Imaginem, 10% de influência num debate em rede social, em momentos como uma eleição, que às vezes é definida por 1% de votos, por 0,5%, por 2%, 10% então de influência na rede social acaba sendo um dado muito relevante e muito alarmante, inclusive, em como que as redes sociais e principalmente as notícias falsas acabam influenciando nesse debate político. Continua aqui.
Com isso, o mundo virtual tem permitido a adaptação de velhas estratégias políticas de difamação e manipulação de debates públicos, agora em maior escala. As redes sociais proporcionam uma maior escala e uma velocidade muito maior, como um vírus, para usar a analogia do momento. Identificar a presença destes robôs e os debates que criam é de fundamental importância para diferenciar quais situações são reais e quais são manipuladas no ambiente virtual. Apenas assim é possível ter a compreensão efetiva dos processos sociais originados na rede, né? A gente tende a compreender, claro, que o mundo virtual e o mundo real, digamos assim, são mundos cada vez mais próximos, cada vez mais difíceis da gente diferenciá-los, mas existe uma artificialidade muito maior que pode ser criada no mundo virtual do que no mundo real. E se o debate no mundo virtual ele é criado de forma artificial, a influência ela vai ser uma influência no nosso mundo real, na nossa realidade de fato. E isso a gente precisa não só combater enquanto jornalistas, enquanto profissionais de comunicação, enquanto educadores e tudo mais, mas é fundamental que isso sirva para nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas comuns, percebermos e separarmos e avaliarmos e criarmos mesmo um filtro para lidar com essas informações que vai servir para nós, para a nossa família, para os nossos colegas, para os nossos pares, para as pessoas próximas a nós. O esforço de pesquisa da FGV-DAPP emite um alerta de que não estamos imunes e que devemos buscar, entender, filtrar e denunciar o uso e a disseminação de informações falsas ou manipulativas por meio desse tipo de estratégia e tecnologia. É importante ter atenção e proteger os espaços democráticos, inclusive as redes sociais. Às vésperas do início do ano eleitoral, que definirá o próximo presidente brasileiro, esse relatório é publicado em 2017, cujas campanhas se anunciam de extremo acirramento, torna-se essencial mapear os padrões de uso desses mecanismos a fim de evitar intervenções ilegítimas no debate, como já é verificado em outros países. Então, por fim, o sumário executivo mostra aqui a necessidade de, naquela época pré-eleição, se resguardar dessas influências, dessas intervenções ilegítimas, que é o termo que eles usam aqui no relatório, para lidarmos melhor com a eleição. Passado já a eleição, passado mais de um ano da eleição, mais de um ano de governo, a gente já percebe quais que foram essas influências na eleição, já é muito mais claro para a gente, não é? E acredito que com a leitura um pouco mais aprofundada do relatório, a gente vai perceber cada vez mais como o que foi preconizado aqui acabou se mostrando real, acabou se mostrando de fato, e a tendência é uma tendência crescente, desse tipo de problema, a não ser que sejam criadas e repassadas para as pessoas, para o público, ferramentas para lidar com isso de fato. Então, agora vamos entrar direitinho no relatório para a gente poder dar uma analisada nos pontos dele. Certo. O que são e o que fazem esses robôs? Bem, robôs nas redes sociais são basicamente contas automatizadas, às vezes contas semi-automatizadas, mas são contas que têm algum tipo de mecanismo que faça com que seu trabalho não seja manual, seja de alguma forma automatizada, de alguma forma programada para ter um tipo de influência, para ter um tipo de ação. Um tipo de ação que normalmente um ser humano não consegue. Por exemplo, você programa uma conta para que ela consiga fazer uma postagem a cada minuto, a cada hora, a cada 2 horas, Você pode, enquanto ser humano, cuidar da sua conta e fazer uma postagem específica a cada 2 horas? Claro que pode, mas demanda um trabalho muito maior. Automatizar faz com que você possa ter 100 contas que estão publicando de hora em hora a informação que você quer. Isso aí já seria humanamente impossível, conseguir com 100 contas ficar trabalhando de hora em hora. Então, essas contas elas têm essa possibilidade, Mas é claro que a gente já está
não existem só robôs maliciosos, existe uma série de tipos de robôs. Existem os chamados chatbots, todo mundo já se relacionou com chatbot, com um bot daquele de ajuda, em sites de Magazine Luiza, no site da Bemol, site de operadoras de telefone e tudo mais. São bots, são robôs virtuais que conversam com você a partir de uma certa quantidade de dados, tendem a resolver o seu problema. O que nós estamos direcionando aqui, pensando, são os social bots, são robôs controlados, em parte pelo menos, por pessoas ou programados por pessoas com objetivos maliciosos. Esses são os robôs objetivo desse relatório. Como eles podem afetar a nossa vida? Bem, imagina que você controlou uma conta e durante todo o seu dia de trabalho você consegue postar algumas vezes, em outros momentos você está ocupado, dormindo, almoçando e tudo mais. Agora pense você criando 100 contas, automatizando elas e colocando todas para publicar sobre um assunto. Ela vai ter uma influência forte nos Trend Topics do Twitter. Os Trend Topics, eles têm uma característica que eles não só servem para mostrar para o público o que mais está sendo comentado, como também levam o público a comentar sobre aquele tema, Lembrando lá das teorias da comunicação, das teorias do jornalismo, espiral do silêncio e tudo mais, Quanto mais um assunto é comentado, mais ele tende a ser comentado também. Então esses robôs eles podem afetar a nossa vida assim. Um fato ele pode parecer maior, um fato pequeno, colocado com muitas contas falando dele, parece de uma repercussão maior, parece que é um fato mais importante, porque tem robôs tratando dele, e não é um debate real, não é um debate claro, feito por pessoas. E da mesma forma, um fato relevante que está sendo bem discutido, ele pode ser abafado por um fato irrelevante que está sendo colocado por uma série de robôs, por uma série de social bots. Então, para nós que cada vez mais usamos as redes sociais, dependemos dela e muitas vezes trabalhamos a partir delas, nós jornalistas usamos Twitter, usamos Facebook, usamos Instagram para fazer as nossas notícias, às vezes até para minerar algumas informações, para apurar alguns dados, isso pode modificar a ideia que a gente tem da realidade, pode falsear, aumentar um fato, diminuir um outro fato, ou às vezes até mesmo esconder totalmente uma ideia para que ela não apareça e vai parecer menos importante para a gente, embora a população, o público esteja falando do tema, mas ela é sufocada por milhares, centenas, sei lá, de social bots. Outra forma que esses robôs podem afetar a nossa vida até agora nós falamos de temas que são sufocados por outros temas, independente se ele é verdadeiro ou falso. Agora imagine se um tema importante, verdadeiro, ele é sufocado por um tema falso, por uma fake news. Então, nesse fato, nesse ponto, lembrando que a população ela usa muito as redes sociais, a população se informa pelas redes sociais, ela também pode ter um fato importante e verdadeiro sufocado por um fato importante ou um fato sem importância, mas que é baseado numa fake news, e aí essa pessoa é mais informada por essa fake news, por um fato falso ou por um fato irrelevante que é falso. Então, esse é um outro problema que pode acontecer. A gente viu bastante isso nas eleições. Relembre aí um pouquinho dos fatos, todos os fatos que a gente viu nas eleições, e que a gente tem visto agora. Sempre que tem um fato grandioso que envolve uma questão política forte, nós temos fatos problemáticos desse e fake news rolando à solta. Lá na página 11 do relatório, tem um fato que vale a pena vocês darem uma olhada com um pouquinho de calma para perceber a dimensão desse problema, porque esse tipo de social bot, esse tipo de robô, ele também já influenciou no mercado financeiro. Eu vou ler aqui um pedaço só para vocês terem uma ideia. Um caso recente desse tipo envolveu um debate tirado por robôs nas redes sociais com relação a uma empresa de tecnologia chamada Sync. Os algoritmos automáticos de compra e venda de ações identificaram esse debate e começaram a fazer transações com ações da empresa, cujo valor de mercado aumentou 200 vezes, chegando aos 5 bilhões de dólares.
quando os corretores de ações identificaram que era uma ação orquestrada e automatizada, as perdas já eram grandes. Imaginem só, 5 bilhões de dólares. Né? Um fato falso, uma realidade irreal, criada, aumentada, pode criar um cenário onde 200 vezes pode subir o preço do capital de uma empresa. Isso, dependendo do tipo de empresa, pode declarar a falência dela. Pode ser a falência de uma empresa, pode ser a falência de um determinado indivíduo, de um determinado investidor. Né? Levando em conta que aquilo foi uma ideia falsa, ele gastou um dinheiro, comprou alguma coisa que não valia aquele preço. Depois esse dinheiro está perdido, esse dinheiro não retorna mais. Né? Então, não são só momentos, objetos da nossa vida pessoal, da nossa vida política, da nossa vida familiar, de coisas mais próximas. Existe uma influência forte também na vida econômica e que pode destruir vidas. Outro ponto tratado pelo relatório é como esses robôs podem ser identificados. É claro que não é uma coisa simples de fazer, de identificar, existe todo um mecanismo para você ter uma certeza completa sobre aquilo lá. Mas o relatório, ele deixou aqui algumas dicas de como nós podemos identificar contas falsas, contas automatizadas. Primeiro, a variedade de ações enquanto eles estão conectados à rede. Depois, características do usuário. Por exemplo, a quantidade não é uma regra muito rígida, mas em geral, a quantidade de pessoas que uma conta do Twitter segue, ela é próxima de quantos ele é seguido. Né? Se houver uma discrepância muito grande, existe uma tendência dessa conta ser falsa. Né? A quantidade de interações também, interações de menções, de haver um debate, uma relação, um bate-volta e tudo mais. Contas automatizadas tendem a basicamente marcar pessoas em fatos e ficar fazendo isso direto, né? Passar 200 tweets marcando pessoas diferentes em um determinado fato, uma determinada notícia, um determinado link, né? Mostra um comportamento mecânico, mostra um comportamento automatizado. Nós, seres humanos, somos muito dispersos, marcamos uma coisa ali, retweetamos outra ali, gera um debate aqui, um thread de 2, 3 menções, outra postagem não tem thread e tudo mais, então curte uma postagem ali e tudo mais. Existe uma variedade de ações, quando na conta automatizada é uma coisa mecânica muito igual, muito parecida. Outra coisa que pode ser verificada também são as características temporais, como o tempo médio de produção de tweets. Né? O ser humano está lá no Twitter, publica uma coisa, retweeta outra e tudo mais. Agora você pega uma conta que está publicando a cada 2 segundos, a cada 1 segundo, a cada 3 segundos, não, é um comportamento comum do ser humano. Né? Às vezes até nós fazemos isso por um tempinho, por 30 segundos, durante um debate, uma conversa e tudo mais. Mas se você vê isso por horas, a tendência é muito forte de ser uma conta automatizada. Né? Características de conteúdo de linguagem. Né? Nós, enquanto estamos numa rede social que é uma coisa mais informal e tudo mais, usamos uma linguagem diferenciada, mudamos de um lugar para o outro. Né? Quando falamos de algo mais sério, usamos uma linguagem mais formal. Quando estamos falando de algo mais divertido, mais descontraído, usamos uma linguagem mais informal, a contração das palavras e tudo mais. Isso denota uma variabilidade do comportamento que é característica do ser humano. A máquina tem uma variabilidade muito baixa. Né? E características de sentimento expressado por meio de postagem. Esse ainda é um desafio muito grande dos programadores, de quem trabalha com aprendizado de máquinas, perceber características emotivas, emocionais, de sentimentos. Né? Uma máquina ela é muito fria ainda nesse sentido. Né? É claro que existem robôs mais avançados que conseguem isso, mas as postagens de uma máquina, de um robô, você vai perceber pouca emotividade ou uma emotividade que é direcionada num único sentido. Muito ódio, muito amor, muita tristeza, porque há um direcionamento das postagens identificando aquele determinado ponto. Eu vou pedir que vocês deem uma olhada na página 17 do relatório. Lá vai haver a descrição minuciosa do primeiro estudo de caso, que é o estudo das eleições em 2014. Né? Lá vai haver um gráfico
um infográfico onde vocês podem olhar com calma a descrição dos elementos de como que foi organizado no relatório aquela análise. Eu vou colocar o gráfico aqui ao lado para vocês, para a gente dar uma olhadinha também, mas o relatório está mais preciso. Como vocês podem ver, existe aqui um campo em azul, um campo em vermelho, em rosa, alguma coisa assim, e um campo cinza. O campo em azul, ele é a parte da rede social onde estão os eleitores do Aécio Neves. Essa parte de vermelho, os eleitores da Dilma, e essa parte em cinza, esse campo onde está havendo um debate que não está puxando nem para um lado nem para o outro. Vocês podem ver que existe uma quantidade muito grande de pontinhos rosas no gráfico, né, espalhados por todas as zonas, né, até um pouquinho fora da zona ali, né, fora do próprio ambiente do debate sobre a eleição, mas a maioria dos pontos estão muito bem concentrados ali nos cantinhos, nos extremos. Aqui no campo onde há o debate pró-Aécio Neves e ali onde há o debate, o campo pró-Dilma Rousseff, né? Esses extremos demonstram, esses pontinhos rosas são justamente o que o relatório chama de generators, né? São contas automatizadas produzidas especificamente para influenciar esse debate. A gente pode ter uma dimensão métrica mesmo, geográfica, a partir desse gráfico, de como que dentro do campo de influência há uma quantidade muito grande, muito forte de contas automatizadas influenciando o debate. E essa influência, logicamente, ela acaba se refletindo numa influência na decisão das pessoas, na decisão do público. Lembrando que, como a eleição foi uma eleição bastante apertada, é possível a gente ter uma ideia, né? Não afirmar com 100% de certeza, mas deixar essa ideia aí de que essa influência pode ter sido decisiva nas eleições, na decisão final da população. Eu vou aproveitar e usar aqui alguns dados de um outro relatório para a gente ter uma ideia geral também dessa influência, né? É o Digital News Report, é um relatório feito pelo Instituto Reuters, né? A Reuters, que é uma das maiores agências de notícia do mundo. Esse relatório ele traz uma série de informações sobre consumo de informação pelo mundo inteiro e o Brasil é um dos países que ele analisa. Eu vou colocar aqui do lado para a gente dar uma olhada em alguns desses dados, onde, olha só, 48% da população brasileira tendem a acreditar em notícias de um modo geral, qualquer tipo de notícia, né? Ou seja, quase metade da população. E esse dado ele teve uma queda. Do ano passado para esse ano caiu um pouco essa confiança, mas ainda é quase metade da população. 51% da população acredita em notícias que tende a usar, são notícias que são úteis de alguma forma, né, que são algo que você costuma procurar, né? 47% acredita em notícias que encontra por motores de busca e 31% tendem a acreditar em notícias que vêm das redes sociais. Lembrando, redes sociais que são o grande foco, o lugar onde mais nós encontramos as notícias falsas, né? Vocês podem dar uma olhada nesse gráfico, embora o relatório esteja em inglês, mas tem uma quantidade boa de gráficos, dá para a gente dar uma olhada com calma. O relatório traz também, eu vou deixar aqui para o lado para a gente dar uma olhada, para a gente verificar com calma, né? As marcas que o público costuma confiar também, né? A gente tem uma lista aqui decrescente, onde no ano de 2019, que é do qual o relatório se refere, né? Nós temos aí primeiro o Jornal do SBT, depois a Band News, Record News, UOL, o Estado de São Paulo, né? Terra Online, Rede TV News, Folha de São Paulo, o Globo, Globo News, o IG Online e o Huffington Post. Então, dessa lista aí, a grande maioria são sites, a grande maioria são serviços de informação que estão disponíveis online. Então a gente tem aí uma confiança do público cada vez maior por esses veículos. Há um tempo, se a gente nós formos fazer algumas pesquisas, a grande parte dessa confiança ia estar direcionada a jornais impressos e à televisão.
Os jornais impressos praticamente não aparecem nessa pesquisa. A televisão ainda aparece, o poder da imagem ainda é muito forte, né? Mas os dados aqui nos mostram que principalmente os sites, os portais de notícia são a grande fonte de informação e de confiança desse público. Outros dados legais para a gente dar uma olhada aqui, ó. 22% da população já paga por notícias online, né? É uma tendência grande, os sites estão fechando, o Globo, o Estadão, a Folha, os novos produtos jornalísticos como o Next e tudo mais são veículos pagos, né? E 22% dessa população já paga por notícias, o que vai ser uma tendência a aumentar, né? Mais da metade desse grupo, 51%, como a gente pode ver aqui, ouviram podcast no último mês. A gente já tem discutido um pouco em outras aulas como o podcast se tornou uma ferramenta importante de comunicação e, embora um pouco mais devagar, mas já presente, uma ferramenta de comunicação jornalística também, né? Demorou um pouquinho para os podcasts chegarem no Brasil, para a notícia, para o jornalismo, mas já é uma realidade e há podcasts muito bons, né? 58% dessas pessoas compartilharam as notícias, né? Por via de redes sociais, por e-mails, por sistemas de mensagem e tudo mais, né? Mais da metade dessa população costuma compartilhar notícias, né? E 36% delas tendem a comentar, né? Nas redes sociais ou no próprio site, nos seus sistemas de comentário. Então, 36% dessa população também comenta, o que gera uma interação que, em certo sentido, é até uma coisa muito bacana, mas que a gente tem visto que tem sido muito problemática também, o destilamento de ódio e tudo mais. Aqui também eu vou mostrar para vocês a lista das redes sociais e sistemas de mensagem que tem mais confiança do público, né? A gente vê aqui, ó, em primeiro lugar, logicamente, o Facebook, ele tem 54% de confiança do público para notícias, né? Para notícias, as 54% das pessoas, elas confiam nas notícias que aparecem no Facebook, né? E 76% confiam no que aparece de um modo geral. Depois vem o WhatsApp, que a gente sabe que é o grande de todas as redes sociais, sistemas de conversação, é onde está a maioria das fake news, né? Está em segundo lugar com 53% de confiança em notícias e 84% de confiança no geral. E aí depois vem seguindo o YouTube, como vocês podem ver, o Instagram, o Facebook Messenger e o Twitter, né? Todos eles com um nível de confiança relativamente alto ou bem alto, né? Os dois primeiros aqui, mais da metade para notícias, né? E uma confiança bem alta para o geral. Para essa aula, nós usamos o relatório Robôs de Redes Sociais e Política no Brasil, o volume 1 e volume 2, disponíveis tanto na página da Fundação Getúlio Vargas, como no sistema que nós temos usado para as nossas disciplinas. A seguir, eu deixo também o código para vocês entrarem na nossa sala virtual, onde as aulas continuarão e nós vamos desenvolver a nossa atividade.